Tem gente que nasce inquieto, não necessariamente ansioso, mas inquieto. E essa inquietude é o que empurra a vida, o que faz mudar de caminho, começar de novo, buscar outras formas, inclusive, de existir. E isso às vezes aparece na arte, no trabalho, numa mudança que ninguém esperava. Mas existe um outro tipo de inquietação, essa muito mais silenciosa, às vezes até difícil de explicar, e que ocorre justamente onde deveria existir calmaria, que é justamente à noite perto da hora de dormir. E hoje eu trago 2 convidados com quem eu compartilho o mesmo distúrbio do sono. Mas essa conversa não vai ser necessariamente sobre esse distúrbio, ele vai ser sobre memória, sobre inquietações que atravessam a nossa vida. E esse é o Antes do Último Café. E hoje a gente conversa sobre essas noites inquietas, entre a vida e as pernas que não param. Para conversar sobre essa inquietude, eu trouxe aqui hoje 2 gerações, pai e filho. De um lado, alguém que construiu uma vida muito marcada pela constância, a disciplina, uma presença muito forte na vida da família. E do outro, alguém que transformou inquietação em linguagem, em arte, desenho, teatro, cinema, séries de televisão. A gente vai conversar sobre tudo. E ele transformou, inclusive, um dia especial do pai em um curta-metragem, que eu acho que foi o primeiro que você fez, mas a gente vai ter detalhes. Hoje eu estou aqui com o Wellington e depois eu vou conversar com o seu pai, o seu Jeová Medeiros. Wellington, eu queria começar conversando sobre essa inquietação criativa. Hum, Você teve uma trajetória muito marcada por reinvenções. Você que é designer, mas trabalha com artes visuais, você também é artista plástico. Mas agora entrou, depois dos 60, teve uma virada. Entrou de repente o teatro, o cinema. Você acha que algumas pessoas simplesmente não conseguem permanecer ali paradas dentro da própria vida? eu acho, até porque a vida não para, né? A vida é uma dinâmica só. Mas essa minha inquietação Mais é, pertinho. essa minha inquietação eu acho que é natural, todas as pessoas, só que eu tive você vai conversar com meu pai, né? E o meu pai, ele é o responsável por ter alimentado essa minha inquietação. Então, desde muito criança, ele já incentivava, né? Ele trazia revistas de desenho, material para pintura, desenho. Isso lá no Cariri. Nossa infância foi Isso, toda. que ano era isso, Wellington? Isso, Vamos fazer uma retrospectiva. 70, Década década de de 70. 70. Então, É, década de 70, teu pai lá no Cariri é, já era uma pessoa que incentivava a exato. criatividade, a reinvenção. É, porque ele viajava muito, né? E nós morávamos primeiro em Sumé, Monteiro também tem isso. A gente mudou muito, sempre estava se mudando, né? Que ele era sempre transferido de cidade. E essas mudanças eram mudanças de cidade, mudanças de áreas, mudanças de pessoas, Então, mudanças de mudavam tudo. amizades, mudava a É, escola. mudava tudo. Mas o que permanecia era essa sensibilidade que o meu pai tinha, sempre. Então ele viajava, trazia revistinhas em quadrinhos, material de desenho, e isso porque ele sempre gostou. Ele tinha essa sensibilidade. A música que a gente ouvia em casa fim de semana era música clássica. Olha Então, só. assim, eu tive quase que aulas de arte em casa. Eu conto até no livro dele, né, que o primeiro contato que eu tive com a arte mesmo, assim, digamos assim, reconhecida, foi quando ele me deu um livro do Van Gogh. Isso em Monteiro, né? Ele chegou para mim, olha esse artista, ele é muito bem. Então, assim, foi a primeira aula de história da arte que eu tive, foi com meu E isso pai, com ele. refletiu não só em você, mas nos seus irmãos também. Também, porque eu sou o mais velho também, né? E, curiosamente, dos cinco, três têm uma habilidade para o desenho, para as artes, Teu né? pai chega a ter essa habilidade também, ele desenha, ele Sim, pinta. ele desenhava, eu lembro dele fazer caricaturas. E ele sempre foi muito curioso, estudava inglês, sempre foi uma pessoa culta. Meu pai é uma pessoa culta. E é uma história incrível porque, assim, o ambiente não era dos mais favoráveis para E esse nem tipo era de o sensibilidade. habitual para uma pessoa do Cariri, da idade dele, ter esse tipo de visão, de expor os filhos a esse tipo de ensinamento. Era raro, não era, eu não via muito isso nos outros, né? Uhum. Então, essa inquietação se expressava, por exemplo, nos desenhos que a gente fazia nas calçadas das casas. Aí eu tinha um colega, eu lembro muito bem de um colega que a gente gostava de desenhar, pegava a gente e saía desenhando nas calçadas. E quando eu morei em Sumé, eu conheci Miguel Guilherme. Miguel Guilherme, ele era, para mim, era uma espécie de Michelangelo da Paraíba, porque ele era pintor, ele era escultor e também era arquiteto. Então ele era
um gênio das Completo, artes. né? E Que tinha um incrível. estúdio, tinha um ateliê. Foi a primeira vez que eu entrei no ateliê. E o Miguel Guilherme, ele pintava as catedrais do estado. Inclusive, a catedral daqui tinha o teto Tinha o pintado por teto ele, pintado, que verdade. depois foi coberto e agora pintaram novamente, né? Mas a catedral de Monteiro, ainda hoje, tem todo o teto pintado por Miguel Então foi tua Guilherme. primeira referência ali de uma pessoa que tinha ali como profissão, como forma de vida, como uma coisa Técnica, diária, foi com foi ele. com ele. Isso em Sumé. Em Sumé, em frente à igreja. Hoje a casa dele é um museu, o Museu Miguel Guilherme. Ele tem acervo aqui, quem não conhece, vale muito a pena ver os trabalhos dele no acervo do museu daqui, o Museu de Arte Assis Chateaubriand. Sim. Então ele é considerado primitivo, né, naif, mas para mim é muito mais do que isso, é um expressionista mesmo. Então, com ele eu aprendi algumas técnicas e aí comecei a pintar também. E aí na escola, os coleguinhas, né? Eu era péssimo em futebol, né? Eu era sempre Os escanteado. esportes não eram o seu Não, forte. nunca foi. Mas quando era para fazer trabalho da escola, que tem que apresentar um pôster, sei lá, do esqueleto e tal, o Wellington era chamado para Era a hora pintar. da sua participação especial. Era, Fantástico, Wellington. é. Criar, você acha que de certa forma organiza você ou inquieta ainda mais? Criar, eu acho que o meu processo criativo é muito caótico, assim, sabe? E aparecem momentos, ideias, né, que eu quero dizer, e momentos assim, por exemplo, eu escrevi, eu me lembro, foi recente isso, eu escrevi um roteiro de um filme que depois se transformou no curta, né? É, na hora que eu fui deitar, aí apareceu uma ideia. Sim. Perdi o sono, né? Aí fui. Entramos na história do sono. Então, assim, são momentos. E como eu tenho uma história, primeiro, de artes visuais, né? Eu tive uma grande participação aqui em Campina Grande, lá na década de 80, com movimentos artísticos de Campina. Fizemos muitas exposições, saímos pintando. Criamos uma associação de artistas plásticos aqui em Campina Grande. Isso na década de 80, né? E aí, isso quando o museu era lá onde hoje é a Secretaria de Cultura, no Sim. açude novo, que não tinha ainda aquela integração e tal. Então ali era muito efervescente, era muito legal ali, tinha um movimento muito grande. A gente ocupava aquele E espaço. nessa época você estava envolvido em artes visuais. Artes visuais, isso foi pré-universidade, né? E aí foi justamente no museu que eu vi uma exposição do curso de desenho industrial, que hoje é design, na época era desenho industrial. Uhum. Fizeram uma exposição, eu queria fazer artes, né? Mas não tinha, na época aqui não tinha nada próximo que eu pudesse fazer, né? E aí, desenho industrial, esse nome desenho, ainda bem que saiu do nome do curso, porque ele seduz, né? A gente acha que é, Que é a mas arte, não né? é, Mas é bem maior, né? é diferente. Eu lembro que você Aí, fala que o design que move o mundo design é aquilo que, é a né? base. Não tem como a gente, né? E aí, essa exposição eu achei sensacional, muito bacana. E aí fiz o vestibular. Primeiro vestibular foi para arquitetura, que eu não passei, né? Eu fracassei no primeiro vestibular. Talvez o caminho não fosse Não esse, fosse, não era Inclusive, minha realmente. mãe não queria que eu passasse, porque eu teria que ir para João Pessoa, né? Ah, olha aí. E aí passei para desenho industrial e pronto. Então entrei em desenho industrial, fiquei entre o design e as artes visuais. Isso continuou comigo. Depois eu fiz o mestrado em artes visuais no Rio Grande do Sul. Depois fui para o doutorado em design e por aí vai, E né? foi Minha vida fazendo sua carreira acadêmica. acadêmica. E inicialmente era uma pessoa que tinha uma vida acadêmica bem Uhum, construída, você é professor universitário, uhum. e depois você sempre deixou, nunca deixou de lado a questão das artes visuais, você pinta telas, você faz desenhos, eu conheço o seu trabalho, eu tenho quadros na minha casa e eu sou muito fã do seu trabalho. Mas aí depois teve uma virada aí na história, uma virada de chave, como você mesmo falou. É. Você completou 60, eu estava lá na festa, inclusive, de aniversário, foi fantástica. Dancei com o seu Jeová e de repente você começa a entrar nas artes cênicas, você começa a fazer aulas de atuação, você começa a participar de peças de teatro, e aí É. você se encanta e começa a pensar em produzir, faz curtas. Me Uhum. conta como foi essa porta, que porta foi essa que se abriu, essa nova reinvenção dentro dessa inquietude criativa? Assim, eu nunca acreditei muito na separação das artes, sabe? Essa coisa, o artista visual, o designer, o arquiteto.
sabe, tem aquela coisa do polímata, o cara que faz tudo e gosta de tudo. Não que eu seja, não tô querendo dizer que eu Mas seja, gosto, né? Mas obviamente, gosto. né? Mas assim, eu acho que a gente, quando limita, bom, eu sou, é coisa meio moderna, que foi no período moderno. A especialização faz com que vocês entenda do resto. Foque, seja muito bom numa coisa. Enxergue só Enxergue só aquilo. uma coisa. Mas nessa parte da criatividade, né, das ideias, da inovação, eu não acredito nessa separação. Então, eu sempre gostei de cinema. Sempre fui muito fã de cinema. Sempre gostei muito de música. Sempre gostei de todas as expressões que, não sei, que me tocam, né? Só que por opções, a vida me fez seguir caminhos. Primeiro, artes visuais, tive que abdicar um pouco das artes visuais, me dediquei ao design. Depois do design, me dediquei à vida acadêmica no design, mas é outra coisa, né? Você está na Uhum. vida acadêmica é diferente, você está no mercado criando e tal. E fui seguindo, mas tudo que eu me envolvo, eu levo muito a sério. Aí me levei tudo a sério. Só que quando chegou nesse 60 anos, né? Pesou esses 60, deu aquele Coincidi... assim, eu preciso fazer mais, É, eu tenho coisa que eu quero fazer e é agora. fiz esse aniversário, que não, eu não planejava aquela virada, não, sabe? Eu queria fazer aniversário de 60, mas na festa, alguma coisa se manifestou Que na festa. fantástico. Manifestar na festa é legal, Ó, é o momento. não é bom? E aí algumas coisas coincidiram. Por exemplo, Maria, minha filha, queria fazer teatro. E aí fui Verdade. procurar para ela um curso de teatro. Aí fomos para uma aula de teatro, fizemos juntos. Só que aqui em Campinas é difícil ter curso de teatro para a idade dela na época. Verdade. E aí nessa aula eu disse, bom, a professora disse, ela não pode fazer porque eu só dou aula para adulto. Eu disse, tá bom, eu posso vir para ver como é? Disse, Experimentar. venha. Aí fui, ficou indo, né? E achei muito bom aquilo, porque me ajudou também em várias coisas. Soltar um pouco a voz, porque teatro é uma coisa que todos nós deveríamos fazer em algum momento, sabe? Porque é voz, é corpo, é consciência de espaço, é exercício do olhar. A construção de um personagem é uma coisa fascinante também. Isso foi ao mesmo tempo, surgiu um curso de audiovisual Foi aí que com já se abriu Hipólito. outra E- possibilidade já de exato. produzir e dirigir. Aí nesse curso foi muito interessante, porque eu nunca tinha feito, né? Aliás, antes eu tinha feito um vídeo com meus alunos lá de semântica, Sim. que resultou num vídeo que está no YouTube aberto para quem quiser assistir, que é A Alma da Feira. E eu achei aquilo muito bom. E eu levei para o meu curso. Só que eu queria passar aquilo para uma expressão mais visual, de arte e tal. E nesse curso de audiovisual com o Hipólito, que é da UEPB, a gente teve a oportunidade de trabalhar com roteiro, entendeu? O que é o roteiro, o que é a direção e toda a linguagem do audiovisual. E aí houve um exercício lá. Bom, vamos escolher um roteiro para a gente produzir um filme. Eu nunca tinha participado disso. E eu fascinado com isso, né? Escrevemos uns roteiros e tal, e o meu roteiro foi escolhido para ser produzido. Eles têm todo o equipamento, né? Para resumir, eu acabei sendo. Foi um trabalho bem coletivo, né? Sim. E todo mundo fazendo juntos. Mas aí eu fiquei envolvido com a direção, a atuação e o roteiro. Então foi tudo ao mesmo E tempo, sabendo aquela assim. pessoa que se dedica a fundo, eu acredito que tenham sido momentos prazerosos, mas momentos tensos também. Tensos. Porque quando Porque você eu se acho que envolve, atenção, você eu se acho que entrega, né? é um combustível, para mim, pelo menos, sabe? Eu Não me é? identifico, Wellington, eu me identifico. Mas você fez um curta com seu pai atuando. Então, durante esse curso que eu estava fazendo com o pessoal da UEPB, aí como para aplicação do conhecimento que eu estava adquirindo, eu pensei, vou fazer um filminho com meu pai. Escrevi um pequeno roteiro, se chama A Visita, né? E é um dia em que ele se prepara todinho, né? Acorda, se prepara, tem todo o seu dia a dia, e seu cotidiano, ouve aquela música e tarará, se preparando para a visita. E a visita é ele visitar o túmulo da minha mãe, né? Então, por isso o nome é A Visita. Então, e foi tudo muito. Eu fiz com celular, sem Sim. recursos de luz, sem recursos de microfone, sem nada, só com celular, né? E aí aí fui me interessando também por edição, que é uma coisa que eu também Você gosto que muito. editou Eu também ali, editei, você fez todo o processo, eu descobri uma área que eu tô que foi a amando, que é a edição. edição, é. Me fala uma coisa, teu pai, quando você chegou e disse assim, pai, eu quero gravar um curta
o senhor vai ser o ator, que ele é Uhum. o único personagem que é ele mesmo no filme, no É. curta, que a gente vai deixar inclusive o link aqui no vídeo, que eu achei fantástico. Ele tinha 70 e não, Não, 88. 88 É, anos na época da gravação, isso foi em 2024, foi. e eu fiquei encantada com a forma como ele recebeu a ideia de repente atuar aos 88 anos de idade. Aí a Foi. minha pergunta, ali ele estava atuando ou ele estava sendo ele mesmo? Ali seria a forma como ele levanta daquela forma, ele age daquela forma, ele inclusive ele chegou aí agora. Ele seria uma rotina normal dele? Vocês veem que ele acorda, ele vai ao banheiro, ele se arruma, ele põe a camisa do 13, É, né? Cuida do o jardim, vai no jardim. escritório dele. Eu vi que é um escritório super organizado, ele tem Ele é muito vários. Ele organizado. é super organizado, né? É, E ele tem fotos, eu lembro tem. que ele se interessa por fotografia, É. e ele escuta uma música, e o texto que ele lê no final, quando ele tá indo ao cemitério deixar flores no túmulo da sua mãe, ele que escreveu aquele texto, Fomos nós dois escreveram escrevemos. É. juntos aquele Eu conversei texto. com ele, ele me deu umas palavras e eu fui organizando. Então é uma coautoria aquele texto, mas é muito Ele se dele sentia também. confortável sendo filmado e dirigido ali naquele momento? Porque uma coisa que assim, eu fiquei Sim, encantada é que a tendência que a gente, quando se sente sendo filmado, é dar sim. É. aquela olhadinha para a O câmera, incômodo, se né? sentir Tem um olho incomodado, tem ali. uma coisa ali lhe acompanhando e lhe É. dizendo como agir. Eu me sentiria desconfortável. Uhum. E eu vejo que ele estava numa naturalidade, hora nenhuma ele arrasta o pé, tchac, 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 com o chinelo dele, entendeu? É natural, natural. Ali foi assim, eu repetimos algumas vezes a cena, uma cena ou outra, mas mais no sentido para ter mais de uma opção, né? Caso algum. Mas nada demais assim. Valério, eu fiquei surpreso com ele também. E eu acho que é aquela veia artística dele, Que sabe? também tá inerente, que Tá talvez também se ele nele. tivesse desenvolvido lá atrás, tivesse tido as oportunidades, quem sabe se a gente não ia Exatamente. encontrá-lo num filme por É, aí. então aquilo ali é ele, só que ele, ao mesmo tempo, ele sabe que tá atuando ali, sabe? Embora é ele, no movimento dele, eu deixei ele muito à vontade em termos do gesto. Não dirigi gesto, não dirigi Do que fazer, ai, nada. pega o pente, passa no cabelo, Não, vem foi aqui, ele. não. Eu só disse, levante, deite, levante, vá ao banheiro e se arrume. Não fiz mais nada do que isso. O resto foi todo ele que fez. Ah, eu acho fantástico. Você fez um outro curta, é curta também o buquê? É um Um curta de curta 12 minutos e 56 segundos. segundos. Me fala sobre o buquê. Agora eu fico sabendo que a gente também não pode saber muito do que se trata o Não, não buquê. pode. A gente tem que Tem um assistir plot para saber, tem twist um lá. plot twist. Tem. Conta assim, como foi essa história agora do buquê, que eu sei que você atua, dirige, É, escreveu, produziu, editou, isso. né? Eu tenho uma produtora independente, né, que se chama Buraco da Gia, Perfeito. que é o nome da região próxima onde eu moro. Não é mais, né, porque agora é bairro Rosa Mística, né, que antigamente era Buraco da Gia. Buraco Tem da Gia. um amigo Adoniran, que ele é historiador, ele disse: você ressignificou o Buraco O da buraco Gia. da Gia. Então, assim, eu gosto muito de ler, e isso me facilita, talvez, de certa forma, a escrita, né? Mas eu já tenho uns 6 roteiros escritos. E as histórias que eu escrevo são muito um misto de vivências da minha vida, coisas que eu vivi, coisas que eu vi pessoas viverem, e aí isso vai aparecendo e eu vou construindo ficções. Então, o Buquê, ele é uma história, é um drama, né? De um casal maduro, né, que o homem, que é o Leandro, ele e a Glória, né, eles têm um momento de diálogo bastante assim de revisita das suas vidas, das suas faltas, né, dos problemas de relacionamento. E aí tem pinceladas de coisas que da minha vida e da vida de outras pessoas que da Aparecem família que ali. vão aparecendo, mas que a história é totalmente ficção, né? Uhum. Não é nada inspirado em fatos, não, mas são memórias. E Sim. aí essas memórias elas vão aparecendo e de alguma forma vai vir um processo criativo, né? Eu começo escrevendo, não sei como é que vai terminar e acaba que
termina, né? De um jeito que geralmente me parece que eu tenho a tendência a escrever muito sobre momentos de extremos da vida, sabe? Sim. E que no final tem uma surpresa, sempre tem alguma coisa que você não espera que aconteça, né? Então, as histórias são muito nesse sentido. E o buquê, eu não posso dizer muita coisa porque ele é tão Não, curtinho, porque se eu não, contar. não conta, não conta até porque eu quero Mas já tem assistir. trailer, viu? Você já viu o trailer? Não vi o Tem um trailer, trailer Wellington. já. Você tem que compartilhar isso comigo. Tá no Instagram. Bom, eu vou compartilhar contigo. Compartilha. Tá. Só um adendozinho antes até da gente conversar sobre uma outra temática. Você falando sobre essa questão de expressão, né, de corpo, de rosto que o teatro traz. Eu queria até assim, comentar com você uma foto que você fez, ficou um videozinho que você transforma completamente a sua feição de uma cara bem austera, que você tá numa fotografia, e depois uma cara super leve, dando uma risada. Risada. Wellington, eu não sei quantas vezes eu já olhei, é porque eu conheço você, Sim. e eu vejo dois Wellingtons ali É, que a gente não consegue ver na mesma pessoa, num segundo pro outro ali mudando, é. e aquela expressão facial, você tá de parabéns. Eu acho que realmente a gente pode ver o Wellington nas curtas-metragens, mas a gente pode ver o Wellington também como figurante do Sim. Cangaço Novo, que É. tá ali no streaming, Como vários, né? né? Tem um monte Nossa, de gente, né? Todo mundo em Campina Grande se olha, tava eu lá, tô lá. olha ele. É. Mas você tava junto com Sandra, sua esposa. Tava, Os dois são figurantes. Ele falou pra procurar um chapéu ali. E não a pode cabeça piscar, daquele senão não chapéu é vê. ele. Wellington, mas a gente sabe que existe uma inquietação, sim, que move a gente, que faz a gente criar, mudar, se reinventar. Mas existe uma outra inquietação que não é muito escolha e que ela aparece ali quando a gente queria descansar, na hora de dormir, e que tanto eu como você, e você ficou sabendo, inclusive, que eu estou junto com você nessa, eu, você e seu pai, Ah, nós temos. Quando que você percebeu que aquilo que acontecia com suas pernas perto da hora de dormir não era só um desconforto, mas que fazia parte de um distúrbio do sono? uhum. Quando é que você começou a perceber isso? Na verdade, foi você, né? Foi você que me iluminou, assim, mostrou. Porque eu acho, inclusive, que o que acontece comigo é um pouco diferente do meu pai. O dele é basicamente nas pernas, o meu é no corpo inteiro. Hum, É uma espécie de descarga elétrica que eu sinto, inclusive a boca, então eu não consigo muito sono, mas o corpo ele tá tem elétrico que estar ali. se mexendo. E aí depois as pernas também, né? Então eu sempre tive, o sono sempre foi um problema para mim. Uhum. E não era por um problema físico, eu acho, ou falta de sono, era porque eu vou confessar uma coisa que Confessa. eu acho que você perde tempo dormindo. Ó, coisa horrível, né? Mas muitos Péssimo. pensam Muitos isso, pensam muitos isso, né? pensam. O que é E um começam erro, até a sabotar o próprio não sono, é? encontrando coisa para fazer durante a noite, Exato. até que chega uma fase de vida que o sono ele cobra a conta. E aí é quando a gente diz: eu tô precisando dormir Eu tô melhor. precisando. Eu aguentava antes essa privação, chega um momento que a gente para de aguentar, Pronto. né? É isso E aí. aí eu lembro que a gente começou tratando insônia, tratando realmente essa Foi. dificuldade de desligar. E Isso. durante as conversas e a evolução, você foi começando a notar, depois do diagnóstico do seu pai, que você tinha essa inquietude, Foi. né? E é difícil explicar o que é difícil É saber que muito aquilo ali é um difícil. problema. Eu tenho, o meu também não é só pernas, eu tenho pernas e braços, né? Então a síndrome das pernas inquietas não necessariamente é só perna, apesar desse Parece que nome. tem variações, né? Tem variações de intensidade e de Sim. percepção. E as pessoas perguntam assim: o que é que você sente? Por exemplo, você descreveu como uma descarga elétrica. Uhum. A descrição científica fala assim: um formigamento, É. que não é cãibra, não é formigamento, não é doloroso. Eu não sinto como uma descarga elétrica. Eu descrevo a minha como uma agonia. Pronto. É Mas isso é aí. uma agonia que ela só passa quando você mexe. É Só que isso. depois que você mexe, ela surge de novo. É. E aí você tem que mexer. E depois você tem que mexer. É tanto que ele é um distúrbio do sono que acontece na vigília. E ele acaba sendo um distúrbio do sono porque ele atrapalha o sono. É. E eu não sei se você sabe, mas ele pode estar ligado a um outro distúrbio, que esse sim acontece dormindo, que também é um distúrbio do movimento, chamado movimento periódico de membros inferiores. E esse acontece a gente dormindo. E quem Certo. tem
as pernas inquietas, pode ter também, porque tem a mesma fisiopatologia ali de base, essa outro distúrbio de movimento que fragmenta o sono, traz sensação de sono não reparador e tal, e que é a polissonografia que dá diagnóstico. Mas das pernas inquietas especificamente, o diagnóstico é clínico. Quando você está dormindo, você fala que você acha que dormir é perda de tempo. É difícil desacelerar para uma pessoa que tem não só essa inquietude no corpo, mas a inquietude da mente. É difícil desligar? Passei por isso outro dia. Porque, assim, é quando tem... Por exemplo, esse lançamento do filme que eu vi agora, né? Eu tava editando o filme e aí tava editando, colocando a trilha sonora, que é do Jorge Ribas, tá linda. A trilha sonora é do Jorge Ribas, uma música belíssima. E aí eu fui deitar e eu não conseguia tirar o filme da cabeça. Eu com sono e o filme passando na minha E a cabeça gente e quer o controlar som o e a música. pensamento e o pensamento Não tem controla a jeito, gente, né? Aí, "Ai, eu acho que eu vou mudar a cor daquele. Não, vou tirar aquele quadro, botar outro, voltar. Então, assim, quando eu estou num processo criativo, isso em qualquer, se for na pintura, acontece. Às vezes acontece de um quadro, uma imagem aparecer na minha mente. No filme Redenção, que foi o resultado do curso lá com o Hipólito, o poema que é da música, ele surgiu no momento que eu deitei para dormir. Surge. Aí começaram a aparecer, parece uma coisa meio, né, Eu, doida, mas assim, eu escrevi aquele negócio praticamente eu tenho na cama. muitos insights, Wellington, quando eu É, deito para dormir. Não me atrapalha o sono, eu consigo desligar. Mas eu tenho muitos insights que acontecem é. assim, quando eu deito. Parece que a mente acalma do restante Mas dizem e que é o abre. ócio, né? O ócio é importante É para criar, importantíssimo para a criação, sem dúvida. E parar e não fazer nada. aquele momento em que a gente está fazendo nada, que a gente tentando Então, dormir, Dorival Caymmi realmente sabia disso, né? aí acaba surgindo alguma coisa ali na nossa Ficar na rede cabeça. sem fazer nada. Tem que deixar E, espaço na cabeça para você ter ideias, para você claro. criar. Como é que você vai ter espaço na cabeça para criar se você está o tempo inteiro preocupado com seu trabalho, seu dia a dia, suas contas para pagar? Eu sei que é difícil, nós temos que Mas a gente tem passar que por isso. conseguir ter o controle de desacelerar, É, a gente está precisando disso. Wellington, hoje você trata as pernas inquietas, né, ou sim, o corpo inquieto, é, e a gente trata, acompanha, principalmente com sim, higiene do sim. sono, tentando trazer Uhum. essa calmaria perto da hora de dormir. Hoje tá sob controle, como é que tá? Tá, tá. Sob Tá controle, sob controle. Medicação, né? Eu tenho medicação. medicação. Só É, que não é medicação necessariamente para dormir, é medicação para as Não, pernas das inquietas. pernas inquietas, exatamente. Para dormir, Raramente hoje, né? raramente. No máximo, assim, quando eu acho que posso ter algum problema para dormir, aí eu tomo tipo melatonina, uma coisinha assim, Que sabe? dá ali uma Só aliviada para dar uma e acalmada, mas não tenho tido problema para dormir. Esse era o problema, eu acho, era grande sabe? parte Era do o grande problema. problema. É. Quando isso. Foi igual quando eu descobri as minhas dores. Eu tinha muita dor de cabeça, muita enxaqueca, muita enxaqueca. Era assim, todos os dias. Acordava com. Eu dormia bem, acordava com enxaqueca. Então, quando eu fui ao cardiologista há anos atrás, né? Que aí descobri que tinha hipertensão, passei a tomar remédio para hipertensão, A dor de cabeça acabou. foi embora. Foi Às vezes assim. a gente tem que encontrar a causa e não tratar só o Exato. sintoma, né? A consequência daquele problema. Wellington, muito obrigada por compartilhar sua Obrigado história, suas você, Valéria. reflexões. Eu acho que foi bem interessante a visão que você trouxe sobre essa inquietude, Aham. criatividade, as memórias e sobre a síndrome das pernas inquietas, que às vezes acomete tanta gente e a pessoa não É, sabe nem explicar o que é que está sentindo. exato. Então, muito obrigada por essa conversa. Obrigado você por estar aqui nesse lugar lindo e parabéns pelo programa, viu? Sou Obrigada, querido. assíduo telespectador. Fantástico. A nossa conversa com o Wellington nos fez pensar sobre essa inquietação que a gente tem ao longo da vida. Porém, aquela que afeta as nossas pernas na hora de dormir atrapalha demais a nossa qualidade de vida. E muitas pessoas, inclusive, convivem com isso durante anos e não entendem o que estão sentindo. E seu Jeová, me conta como foi que o senhor chegou à conclusão, que eu lembro que quando o senhor me procurou com as queixas da síndrome das pernas inquietas, o senhor falou que era tão intenso que o senhor tinha que andar pela... Explica pra gente como era a sensação que o senhor tinha durante a noite, seu Jeová. Tinha e ainda tenho, porque há uns 2 anos e meio a 3 anos, eu comecei a sentir esse incômodo nas pernas, como se, por exemplo, fosse
O jogador de futebol tem sempre Cãibra. cãibra, entendeu? E as minhas pernas começam a querer subir assim e tal, entendeu? Como se fosse também um problema de circulação de Sim. sangue. Chegou a tratar um tempo, inclusive, como sendo um problema de circulação, não foi? Uma vez eu fui a um neurologista, né? E aí ele me passou, inclusive, uma medicação para melhorar o sono, tá, essa coisa toda, né? Mas não deu muito certo porque, em vez de melhorar a maneira de andar, ou melhor, a questão Do do dormir, incômodo, né? Uhum. né? Aí sono vinha, mas piorava porque, em vez de uma perna, eu começava a sentir as duas, As duas. né? Aí eu vi que não era conveniente tomar aquele comprimido, aí afastei, né? Até melhorei um pouquinho. Aí foi quando o tempo passando e tal, o tempo passando, eu cheguei por orientação de Wellington, né? Eu lhe procurar. Eu lembro que Por quando o quê? senhor... Pois é, me explica como é que o senhor estava naquela época. Porque eu não consegui dormir, não conseguia dormir direito, justamente pelo que eu lhe falei antes, né? E mesmo com muito sono, era e continua sendo difícil de eu dormir. Por quê? Eu me deito, quando eu vou adormecendo, aí começa aquele incômodo nas pernas e vai pior. Aí eu me levanto, vou andar E vai andar. dentro de casa. Ainda bem que a minha casa tem um espaço apropriado, não digo apropriado, mas um espaço mais ou menos adequado para eu caminhar, para lá e para cá, para lá e para Até cá. que aquela sensação se acalme e o senhor tente É, novamente dormir. Quando acalma, eu me deito. Quando eu vou adormecendo, vem de novo. Uhum. Isso vai de 9h30, 10h, 10h30, depende da hora que eu for me deitar, até 1h30, 2h da manhã. Aí, quando eu consigo dormir, aí me levanto uma vez ou outra, né, para urinar e Sim, tal, sim. mas não incomoda Já não mais. incomoda mais. Aí É sempre dura- para o início, né? Que é uma característica bem grande da síndrome das pernas inquietas. É isso mesmo. É, Síndrome das pernas das pernas inquietas. Já inquietas. E é foi isso mesmo, elas ficam inquietas, né, seu inquietas, Jeová? é o que eu digo, né? É. Exato. A inquietação é justamente isso que eu falo, ela é Uhum. como e tal, viu? É, e eu, às vezes, nem sempre, mas às vezes, durante o dia, eu escrevo muito, eu leio muito, eu somo, eu faço as né, minhas continhas lá e tal, para Manter a mente viva ali. controlar as minhas finanças, etc. Boa. Tal, tá? Aí tudo bem, está correndo tudo bem, de repente eu sinto aquele incômodo, aí me levanto, caminho um pouquinho ali, passo, eu me sento, aí volto a escrever e tal. Aí só vem à noite. Novamente. Agora, à noite é inevitável. Eu, às vezes, me animo, eu digo, parece que hoje não vai ter problema, não. Aí ela chega. Quando eu menos espero. Seu ela Jeová, eu chega. lembro que quando o senhor me procurou, você tem filhos que moram fora de Campina Grande, acho que só o Wellington que mora aqui hoje, né? Não, o Elton e o meu filho da segunda, que até me Que deixou aqui moram agora, aqui, né? que mora lá em casa, que ele é solteiro ainda. Certo. E eu lembro que o senhor dizia que o senhor evitava ir visitar os seus filhos por precisar acordar no meio da madrugada para andar, para passar essa sensação. Me fala disso. Para não incomodá-los também, né? Porque uma vez eu fui dormir na casa de um filho meu, inclusive no terraço, porque dentro de casa não havia espaço, assim, não tinha 2 quartos e tinha justamente as filhas dele, né, e tal. E eu não tinha, assim, um quarto que eu pudesse dormir. Aí ele armou uma rede para mim Na varandinha ali, pegar um ali na vento. saída, né? Tinha até uma piscinazinha ao lado e tal. Aí eu comecei naquela de dormir e tal, animado, daí a pouco começou a incomodar. Eu me levantei umas 8 vezes à noite e não tinha espaço para eu andar. E ficava naquela agonia Naquela danada. agonia. E o senhor estava evitando até viajar por isso, né? Exatamente. E aí eu tenho 4 filhos morando em João Pessoa. E desses 4 eu já os visitei algumas vezes, mas quando eu vou assim, no máximo eu durmo uma noite. Agora mesmo eu recebi um convite para ir à fazenda de um avô meu, lá no Maracajá, em Santa Luzia, na fazenda
Maracajá, que é o nome da fazenda do meu avô, para passar 3 dias lá, entendeu? Inclusive, eu iria até de carona, porque é uma prima minha Sim. que vai de 15 em 15 dias e o meu irmão e a minha cunhada vão com eles. Aí me convidaram para ir. Eu disse, eu não sei se vou, não sei. Aí vai, não vai, rapaz, deixa de ser mole, não sei o quê. E é por causa desse incômodo. Justamente por isso, É. porque apesar de ter espaço demais lá, porque é uma fazenda e uma casa muito grande, mas eu me sinto assim, meio sem querer incomodar os outros. Porque Sim. uma vez aconteceu de lá mesmo, eu me levantar à noite e começar a caminhar, aí uma doméstica lá me viu andando, aí chamou. Para ver se o senhor precisar de alguma assistência, Aí né? disse, olha, Conceição, que é o nome da minha prima. Conceição, parece que tem uma alma penada andando por aí e tal, entendeu? Era o Aí ela veio, senhor. não, é Jeová que está andando. Jeová, vai dormir, rapaz. Entendeu? E causa constrangimento, o senhor não quer Causa constrangimento, incomodar, eu falou a lhe entendo palavra certa, demais. por isso que eu não ganho. Aí meu filho, Bahia, o senhor não vem visitar a gente, tal, entendeu? E o Elton é o único filho que realmente me visita porque mora perto de Mora aqui mim, vai pertinho, toda é. semana vai lá em casa e eu raramente vou na casa dele e nunca dormi na casa dele, justamente por causa desse encontro. Dessa questão. Aliás, eu tinha dito ao Elton, eu não vou nem tocar no assunto no meu problema das pernas inquietas. Ah, mas foi um dos Aí o Elton motivos do disse, senhor vir aqui, porque aí, a gente precisa resolver não, de novo esse pois problema. é, aí ele disse, não, não fale não, porque acho que o assunto não é esse, não. Aí, mas como a senhora puxou, né, o assunto... Exatamente. O seu Jeová, me diga uma coisa, o senhor fala muito dos seus filhos, de visitar os filhos, e a gente sabe que o senhor teve uma vida sempre muito marcada por essa presença para sua família. O senhor, inclusive, transparece muito isso no livro, não é? Isso No aqui eu livro que o falo. senhor ouviu, e essa cópia é minha, né? Esse aqui, eu quis lhe entregar, você manda deixar de lado. Agora me desculpe porque não está no envelope que estava, viu? Ô, seu Jeová, vai ser lindo. Inclusive, eu recebi ele ainda sem ser a versão impressa, mas o Wellington tinha me passado justamente para eu dar uma lida no texto que tem aqui. Eu vou ler agora nele impresso, porque eu queria até perguntar para o senhor tinha noção do que está escrito aqui? O senhor tinha consciência dessa marca que o senhor estava deixando nos seus filhos, de ser esse pai tão presente, um pai que trouxe exemplos, que trouxe vivências para os seus filhos? O senhor imaginava que tinha deixado toda essa herança cultural e de experiências para os seus filhos? Na verdade, eu não esperava realmente isso, mas eu ansiava por isso. Eu sempre dizia, porque uma parte aí, quando eu fui criado por um pai muito severo, entendeu? Que teve 11 filhos e quando ele faleceu, melhor, desculpa, quando a minha mãe faleceu, eu tinha 9 anos de idade. Aí, 2 meses depois, ele, por necessidade, casou com a irmã da minha mãe, que era para poder ajudar a nos criar. E essa nossa tia, que era muito boa anteriormente, ela, depois que nasceram os filhos dela, primeiro a filha, depois o filho, ela tornou-se meio madrasta, para valer Sim. mesmo, sabe? Talvez pior do que uma madrasta que se fosse uma mulher estranha. E nosso pai judiou um pouco conosco e tal, né? Inclusive eu com 17 anos cheguei a tomar uma sova Olha só. grande, uma surra grande, que terminei saindo de casa, mas depois voltando Uhum. arrependido. E meu pai, depois disso, se arrependeu de ter me batido com tanta força, digamos assim, com tanta raiva, que disse que nunca mais me batia e passou a me considerar o melhor filho dele. Eu tinha 17 E o anos. senhor se impôs, né? Pois é. Aí eu dizia naquela época, se um dia eu me casar, eu vou criar meus filhos diferente de mim. Outra coisa, meu pai, apesar de ser um homem bom e se preocupar muito com a saúde da gente, com estudos, etc e tal, mas ele era um funcionário público federal que ganhava pouco e precisava da ajuda da gente, sabe? E exigia que a gente não só estudasse, mas trabalhasse. Sim. E
nesse meio tempo, realmente a gente fez o que podia, estudou o que realmente havia possibilidade e tal. E alguns conseguiram se formar, outros não e tal. Eu, por exemplo, não me formei, cheguei até o terceiro ano ginasial da época, né, e tal, tal. Justamente porque trabalhando, comecei a trabalhar com 14 anos e tal, às vezes trabalhava de dia, estudava de noite e tal. E posteriormente eu fui, trabalhei em livraria e tal, essa coisa toda, Livraria Pedrosa, conhecida aqui como Sim, fantástica Livraria Pedrosa. Faça do seu melhor amigo e tal. Então, aí depois fui nomeado agente fiscal estadual, né? Isso. Aí tive que me deslocar de Campina Grande para o Alto Sertão. Antenor Navarro, que hoje se chama São João do Rio do Peixe. E lá conheci algumas mocinhas e tal, umas namoradinhas, etc. Tal. Depois conheci uma pessoa que me prendeu mesmo, que foi amor à primeira vista e tal, e terminei desmanchando alguns namorinhos que eu tive, namoricos, e me comprometi com essa criatura, que me casei com ela. Infelizmente, só vivi com ela 19 anos e 11 meses. E ela me deu 5 filhos maravilhosos, né? Todos homens, Sim. nenhuma mulher e tal. Mas isso é coisa que pode se falar depois. Então, eu vou pedir que repita a sua pergunta, porque Pois é. eu já me perdi. Não, e tá fantástica a forma como o senhor está contando a história. Porque o senhor estava dizendo que queria criar esses seus É aí filhos onde de eu uma quero forma chegar. diferente. Diferente do que o pai me criou. Que o meu pai me criou, não só a mim, como aos demais irmãos. Ele judiava muito, judiava não, ele batia na gente e tal, porque inclusive em função da madrasta, ele chegava do trabalho cansado e tal, essa coisa toda, e quando ela dizia alguma coisa, ele se zangava e nos castigava, nos batia e tal. Descontava. Aí eu dizia, se um dia eu me casar e constituir família, ou Vou construir, fazer diferente, vou né? fazer diferente. Eu nem vou fazer isso. Se houver possibilidade, eu não vou querer que meus filhos trabalhem, Se dedicar ao estudo. se dedicarem para que se dediquem aos estudos, e se possível eles chegarem a ser muito mais do que eu sou, né? Porque se eu tiver um bom emprego e ganhar satisfatoriamente, realmente eu não vou querer que eles trabalhem, não, mas que estudem. Agora, se tiver algum que não queira estudar, então esse eu digo, vá trabalhar e ganhar a sua vida, se sustentar. Mas pelo menos dar a oportunidade se ele quisesse Claro, estudar. claro. E eu tive a sorte de meus filhos estudarem, serem bons rapazes, nenhum seguiu o mau caminho, todos respeitaram não só a mim, como a mãe deles, né? Sim. Tiveram muita consideração e respeito por nós, estudaram, se formaram e são o meu orgulho. Tiveram oportunidades diferentes. Só que no meio desse Completamente diferente. percurso, a sua esposa faleceu. Qual era a idade do Aí filho eu- mais novo na época que isso Quando a aconteceu? minha esposa faleceu, né, eu já havia 5 filhos lá em casa, todos homens, né? Sim, Aí inclusive ela faleceu muito nova também, é. 44 anos, Muito nova. muito novas. 11 anos, 19 anos e 11 meses que a gente era casado. E, infelizmente ela foi... Qual a idade do filho mais novo na época? Aí O você senhor lembra? perguntou, eu vou responder. É. 6 anos, ia fazer 6 anos de idade. É. E o mais velho era o Hélio, que ia fazer 19. Uhum. Né? E esse menino, tão novinho que era, ficou dormindo ao meu lado antes dela falecer, porque antes de falecer, ela passou 13 dias em Recife, na clínica de um irmão meu que era médico, e tinha uma clínica composta de 5 médicos, e ele levou a minha esposa para lá para ver exatamente o que ela tinha. Se passava. Que se passava, que não sabia qual era o mal dela, a doença. Primeiro ele apalpou o fígado dela, disse que estava um pouco Aumentado. tal, aí disse que precisava levar ela para lá, aí fizeram vários exames tal, e chegaram à conclusão que ela estava com CA, É. com câncer, né? E aí o senhor teve que assumir esse papel de um pai que Foi, também tinha perdido. ela veio, ainda passou 8 dias no hospital aqui, né? Lá no Alcides Carneiro, onde hoje é o HU, Uhum. e
8 dias depois ela faleceu, né? Infelizmente. Aí ficou esse meu filho com 6 anos, outro de... Bom, Todos ali entre os 19 e os 6 anos de entre 6 e idade. 19 E anos, 19. né? Inclusive, um detalhe, por coincidência, quando a minha mãe morreu, eu tinha 9 anos de idade. Ia completar 9 anos. E quando a mãe de meu filho morreu, havia um filho meu, Mais 4 novo filhos, ainda, que é. ia fazer 9 anos também. Olha só. Coincidência. E que Má estava passando coincidência. pelas mesmas situações que o senhor passou Mesma na situação, infância. inclusive ela faleceu lá no Hospital Alcides Carneiro o velório ia ser lá. Mas aí ele chorando pediu, não, papai, pelo amor de Deus, traga a mamãe para aqui e tal. Eu tive que trazer ela para o velório se passar lá em casa, Em né? casa. Seu Desculpa Jeová, aí, porque quando eu for começar a falar sobre ela, eu sei. me dá um nó na garganta, Eu eu fico sei. meio... E a gente vê muito essa emoção transparecer no filme que o senhor fez com o Wellington, e a gente conversou sobre esse filme, que foi aquele curta, onde o senhor está se preparando para ir visitar o túmulo dela e levar Exatamente. flores. E tem umas particularidades naquele curta. Primeiro que eu fiquei encantada a forma como o senhor atuou naquele filme. Ali era o senhor sendo o senhor mesmo, ou ali tinha atuação? Atuação de Wellington. Porque quando eu fugi um pouco da norma, Ele botava o senhor ali e dirigia. pai, assim, tá, entendeu? Não fique nervoso. Eu digo, não tô nervoso, não. Mas o senhor Tô transpareceu surpreso somente. muita naturalidade. Com a sua camisa do 13, a escolha daquela música, tinha um vinil ou tango que o senhor colocou para tocar. Tem um significado aquela música? Aquela música era muito importante para mim, porque eu sou muito fã, sempre fui, continuo sendo, de Nelson Gonçalves, né? E o Elton gostava de ouvir Nelson Gonçalves também, né? E a sugestão foi dele, papai, se o senhor tem vinil, tem fita cassete, tem pendrive e tem CD. CD de Nelson. Agora, veja aí o vinil para a gente passar na radiola, que eu quero escolher uma música aqui pra justamente E foi isso. foi Foi Nelson exatamente isso Gonçalves. aí, sabe? Agora, teve uma coisa muito mais comovente, que foi ideia dele, entendeu? Que foi uma música clássica que está nesse filme, acho que é o fundo musical. Na hora que o senhor está lendo o texto, não é? Pois é, aquilo ali me comoveu mais ainda. Demais. E o Entendeu? texto ele é muito forte. Eu perguntei para ele sobre a escrita e foi uma escrita em conjunto. Vocês dois fizeram com coautoria aquele porque... texto transparecendo a emoção do momento, né? E outra, convenhamos, né? Ele é doutor, né? Não é doutor médico, né? Mas o senhor que tem a emoção e trouxe a emoção para aquele filme. Pois E a é. gente vai deixar até o link aqui embaixo com o vídeo para as pessoas poderem assistir seu Jeová atuando e sendo essa pessoa fantástica que o senhor é. Eu fico até encabulado porque eu não estava preparado para aquilo. De maneira nenhuma, inclusive com relação à vestimenta. O Tal, senhor essa estava aos coisa. 88 anos de idade se reinventando como um ator num curta-metragem, trazendo uma história de fundo tão emocionante, tão bonita, e eu acho que o senhor se saiu muito bem. Foi realmente fantástico e se reinventou. Por ser a primeira vez, né? O senhor foi fantástico. Olha, falou da primeira vez. Eu acho que vai ter uma segunda, uma terceira. Se teve uma primeira, tem mais por vir. Não, eu espero que não tenha. Mas eu digo a primeira pelo seguinte, porque não só a questão de ser a primeira vez, mas a comoção. Porque era com relação à minha inesquecível esposa, né? Que coisa linda, seu Entendeu? Jeová. Aí eu fiquei... E eu agradeço demais o senhor ter vindo aqui compartilhar sua história com a sua família, sua história de vida, sua história com seu sono e as dificuldades que te acompanham. E foi um prazer enorme conversar com o senhor hoje, viu? Olha, a sua mão está bem fria, hein? O ar-condicionado aqui está geladíssimo. Eu estou com a mão quente ainda. Olha, nesse livro aí, a senhora vai ver que o que está escrito aí é coisa simples. Eu estou apenas falando um pouco da minha vida pregressa e atual, na época que eu escrevi o livro e tal, mas o mais importante que eu espero que a senhora leia e preste minha atenção, é
nos depoimentos dos meus familiares, Sim. dos meus filhos, minhas noras, minhas netas, meus netos, bisnetos e tal. E não se surpreenda também, porque tem aí fala sobre uma filha que eu tenho fora do meu casamento. Vou ler tudo com muito carinho e Uma agradeço coisa demais que o senhor compartilhar a sua história. foi um deslize na minha vida e tal, entendeu? Mas Tá leia, tudo aqui. tá tudo aí. Tá tudo aí. Fantástico, seu Agora, Jeová. falta muita coisa que, inclusive, o Hélio pediu que eu escrevesse mais algumas coisas, que ele está pensando em fazer um filme, não propriamente comigo. Mas sobre a história. Sobre, não só sobre a minha vida, muita coisa com relação à minha família, aos meus ancestrais, entendeu? Aí, o que eu estou escrevendo lá, inclusive datilografando, que antes foi feito A à mão. mão, né? Porque a minha máquina havia se quebrado e tal, mas ajeitei lá. Agora estou fazendo tudinho, escrevendo, datilografando tudinho, e vai ser muito mais do que está nesse livro aí. Até ele Fantástico. passou lá em casa, pai, E eu vou assistir. papai, o senhor, se ele realmente fizer, papai, o senhor escreveu tanto aí que dá um outro livro. Eu digo, não, nada de livro agora. Porque eu lhe confesso que esse livro aí não foi ideia minha, não. Entendeu? A homenagem dos seus filhos ao senhor. Eu queria aquilo lá somente para, depois que eu viajasse, sem volta, alguém da família visse, lesse e tal. Mas não, papai, vou fazer um livro aqui, não sei o que e tal. Eu digo, então fica a critério de vocês aí. Aí fizeram. E o que eu ficou posso fazer, fantástico. né? Seu Jeová, muito obrigado pela sua Terminou a- presença, viu? Terminou a entrevista? Desculpe que Terminamos a entrevista. aqui e acolá eu fujo aqui, né? E se você quer se aprofundar sobre esse tema, entender melhor como que o sono vai impactar a sua saúde, já segue lá no Instagram, o @doutora Valéria Marques. Se você é profissional de saúde, sente que realmente quer aprender a avaliar, a interpretar os exames do sono e ter uma prática clínica muito mais aprofundada, procura a gente no @sono sem segredos. Agora, se esse episódio fez sentido para você ou para alguém que você conhece, já compartilha e segue a gente aqui no YouTube. Porque entender sono não é detalhe, é base.